Eu vi minha mãe ser agredida até desmaiar. Me chamo Ana Kelly, tenho 16 anos. Eu tive uma infância totalmente destruída, porque minha mãe, ela era uma jovem muito que saía, que bebia, que fazia as coisas tudo escondida da minha avó. Então, foi assim que ela me teve. Ela me teve muito nova, ela me teve com 16 anos e eu fui crescendo assim. Meu pai, ele não quis me registrar por ele ter viajado, e quando chegou já não tinha mais ninguém para me registrar, então minha mãe registrou outra pessoa. E aí ele não quis mais saber de mim, nem da minha mãe, e me abandonou a gente. E passando um tempo, minha mãe entrou em outro relacionamento. Ela entrou em um relacionamento com o pai da minha irmã. E eles moravam numa casa que não tinha espaço para mim. Era a casa de um quarto só e eu não podia dormir com eles. Então eu fui morar com minha avó. E minha avó, depois de um tempo, ela teve um AVC e eu tive que voltar a morar com eles. Só que quando eu cheguei lá, não era um lar aconchegante. Eu achei que eu ia chegar lá, ia ter uma família, ia ter carinho, ia ter atenção, porque eu não tive nem pai nem mãe presente. Porque eu morava com minha avó, então minha avó que me criou boa parte da minha infância. E quando eu cheguei lá, era brigas todos os dias, ele chegava bêbado dentro de casa, batia na minha mãe, eles se agrediam. Até que chegou um ponto que ele deu um soco nela e ela desmaiou. Caiu no chão e desmaiou, e eu fiquei olhando aquela situação e eu sem saber o que fazer. Então chamei meu tio para poder socorrer ela. E depois passou um tempo, minha mãe não aguentando mais aquela situação, ela foi e veio para cá fugida, se separou dele. Só que eu tive que ficar lá, porque ela não tinha condições para pagar minha passagem. Fiquei lá na Bahia até ela se estabilizar aqui no Rio de Janeiro. E nisso que eu fiquei lá, ele ficou fazendo ameaças, né? Falando, se você não voltar, eu vou pegar e vou estrupar ela. E foi assim que minha mãe foi imediatamente, conseguiu um trabalho e me trouxe para cá de volta. E eu sofria muito bullying na escola, né? Me comparava com outras meninas. As outras meninas da minha sala não queriam ser minha amiga e nisso eu fui me fechando. Era a criança que era a ovelha negra da sala. Foi passando o tempo e até que a amiga da minha mãe apresentou ela para a igreja. Mas antes disso, eu já tinha feito coisas erradas também. Minha mãe, como ela não era tão presente, né, começou a pandemia. E nisso eu não tinha mais com quem conversar e eu sentia falta. Então foi aí que eu comecei a namorar escondido da minha mãe, sem ela saber. Até que um dia ele foi na minha casa, ela viu eu e ele juntos. Então ela foi lá e perdeu totalmente a confiança que tinha em mim. Então foi aí que começou as nossas brigas, né? Começou, parece que nesse dia destruiu aquilo que a gente não tinha, destruiu mais ainda. Ela não acreditava mais em mim, eu falava que ia no lugar, mas não ia, ela não deixava. E nisso eu fui ficando presa dentro da minha casa. E foi passando os dias até que a gente foi pra Bahia, voltou de novo para ela conhecer o novo esposo dela, o atual esposo dela. E uma amiga dela, daqui do Rio, me apresentou para o Força Jovem. E eu comecei a vir, comecei a conhecer as outras pessoas, comecei a saber que aqui tinha paz. Era como se na minha casa eu não tinha, mas aqui eu tinha. Então o tempo foi passando, fui me envolvendo, evangelizando, me batizei, já estava aconselhando outras pessoas. Eu até cheguei a achar que tinha o Espírito Santo, porque eu vivia apoiada nas minhas emoções. E nisso, toda vez que eu chegava para a reunião, para buscar, eu sentia, quando eu chorava, eu sentia um arrepio, eu achava que isso era a presença de Deus. Para mim, Deus ele não queria me ouvir, para mim, ele não estava mais querendo me dar atenção. E nisso eu fui passando o tempo e eu fui em outra igreja, junto com minha mãe. E nessa outra igreja foram falando mal da Igreja Universal, né? E foram me apresentando a igreja de outra forma. Então eu comecei a ter maus olhos. Nisso as coisas do mundo foram entrando. Foi quando eu comecei a estudar, quando as aulas voltaram, porque estava no período de pandemia. E quando as aulas voltaram, já estava diferente, já estava recebendo elogios, a atenção de rapazes que eu nunca recebi. Então tudo aquilo que eu não tive na minha infância, que eu não tive na minha casa, eu estava começando a ter na minha adolescência. A escola era como se fosse um refúgio para mim, porque dentro da minha casa eu não tinha paz. Mas na escola eu tinha aquela falsa sensação. E a melhor parte do meu tempo era quando eu estava na escola. Fui me dedicando cada vez mais. Eu ia para a escola com uniforme, mas eu colocava uma calça mais apertada, uma blusa mais apertada, para poder chamar a atenção de rapazes. E eu me comparava muito com as outras meninas, então eu queria ser a melhor. Mas eu era popular da escola, mas na minha casa, quando eu chegava em casa para botar minha cabeça do travesseiro, eu não dormia. Eu brigava com minha mãe, via ela brigando com meu padrasto, era discussão.
brigas, tentei suicídio 3 vezes, porque eu não aguentava mais aquela situação. Eu era ansiosa, tinha depressão, tinha ansiedade. Para mim, a vida não tinha mais sentido. Até que uma vez, entrando na minha casa, foi quando eu tentei suicídio. Eu fui na laje, estendi as roupas no varal que minha mãe tinha pedido, e ali eu comecei a olhar para lá para baixo. Eu falei, se eu me jogar, e ver aqueles pensamentos, por que você não se joga? E ali eu não conseguia me jogar, então eu desci. E depois passou um tempo e eu fui para a escola, né? E todos aqueles meus complexos, aqueles meus traumas, tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu sofria, eu ia descontando também na comida. Até que teve um dia que eu já não estava aguentando mais, sofria muito, me sentia tanto culpada que eu fui e falei, vou me jogar na frente do carro, porque eu não aguento mais. Aí quando eu botei o pé para me jogar, algo me segurou, algo mais forte me segurou. E nisso várias outras vezes, eu me cortava, me arranhava, me mordia, me beliscava, puxava meu cabelo. Eu sabia que eu precisava, mas eu não queria deixar aquela vida que eu vivia. Para mim, eu achava que aquela vida era a vida que eu ia ter. Mesmo eu estando naquela vida toda errada, eu ainda tinha temor. E foi isso que Deus viu em mim, esse temor que Ele viu. Então, para mim, eu falei que não. E mesmo assim, eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, essa foi a reunião que a palavra entrou. E ali, aquela reunião foi a reunião que marcou minha vida, porque se eu tivesse morrido ali mesmo, eu tinha ido para o inferno. Então, naquele mesmo dia, eu me entreguei para Deus. Eu falei, meu Deus, olha, minha vida tá desse jeito. Eu não quero mais viver, eu decido sacrificar tudo. Eu deixo escola, eu deixo tudo isso que eu gosto para mim começar a ter paz novamente. Eu sabia que se eu buscasse a Deus, eu teria a verdadeira paz. Porque eu já tinha visto falar quem Ele era, mas eu não fazia por onde. Eu não buscava por inteiro, eu buscava vivido nas minhas emoções. Então, dessa vez, eu fui direto. E eu entreguei todos aqueles medos que eu tinha, todos aqueles traumas, a depressão, tudo aquilo que eu tinha vivido na minha infância, na minha adolescência. E eu entreguei nas mãos dele. E ali eu fui buscando agradar ele todos os dias, fui buscando que ele mostrasse cada erro que eu não estava vendo, porque eu queria o Espírito Santo. Então eu fui buscando, cada reunião me dava mais, fazer propósito de madrugada. E em 2 meses, eu recebi o Espírito Santo. E ele veio aquela paz que eu nunca tinha tido na minha vida. Aquela alegria, sabe? Uma voz dentro de mim, falando, eu sou contigo. E uma coisa, né, que eu não senti foi nenhum arrepio e nenhuma emoção. Porque das outras vezes eu sentia e eu achava que era a presença de Deus. Mas não, a presença de Deus não era isso. Era a certeza de que Ele estava ali comigo. E a relação com a minha mãe foi melhorando, a gente foi sendo mais amigas, eu fui entendendo ela foi me entendendo. E hoje em dia, nossa relação é totalmente diferente, a gente é amigas, hoje a gente conversa, hoje eu dou conselhos para ela, né, uma coisa que nunca iria acontecer. Hoje, minha relação com a minha irmã também, com a minha família inteira, né? E comigo mesma. E hoje eu não preciso de amizades para ser feliz, eu não preciso de relacionamentos para poder suprir. E aquela carência foi preenchida. Aquele vazio que eu tinha no meu peito foi preenchido. Aquele vazio era do tamanho do próprio Deus. Quando Ele entrou, aí eu não precisava de mais nada. E aquele pai que eu não tive, Deus se tornou meu pai. E foi assim que minha vida mudou.